Fala galera, Priscilane na área para mais um vídeo de correção de redação. Seguimos aí com o Enem. A proposta é sobre o Body Positive. Se esse movimento do meu corpo, minhas regras, né, desse corpo ideal, desse corpo positivo, ele combate o preconceito ou ele romantiza a obesidade. Então essa foi uma proposta que eu passei para os meus alunos na plataforma e como a filha pediu correção em vídeo, estou trazendo aqui para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que eu possa chegar a mais alunos. Então, olha só, vou compartilhar a tela toda aqui com vocês, porque aí fica mais fácil, né, para vocês verem a correção. Então, seguimos. O termo Body Positive surgiu em 1967 com o lema Meu Corpo, Minhas Regras e tinha a finalidade de lutar contra a descriminalização de corpos fora do padrão. Entretanto, mesmo que tenham se passado cerca de 6 décadas desde a origem desse termo, eu acho que aqui você poderia colocar, né, desde a origem do movimento, né, você poderia ter colocado ao invés termo, você poderia colocar movimento, né, é nítido que há um pré-julgamento enraizado na sociedade contra pessoas gordas. Então, olha só, seguinte, a proposta, ela falava assim, ó, combate ao preconceito ou romantização da obesidade. Então, é preciso ter muita atenção nesse ou. Por quê? Porque a banca, né, essa proposta, ela não quer que você fale dessas duas perspectivas. Ela quer que você escolha ou combate o preconceito ou romantiza a obesidade. Então, para que a sua tese seja evidente, para que não haja um tangenciamento do tema, para que você mostre realmente para a banca o seu posicionamento, você não pode deixar nada subentendido. E aí, quando eu falo nada subentendido, significa que aqui, ó, você deveria ter colocado assim, ó. É nítido que o preconceito contra as pessoas gordas ocorre e o movimento, depois você vê as palavras repetidas para evitar, nesse sentido, atua como uma forma de combate ao preconceito, entendeu? Então, olha só, é fundamental que as palavras-chave da proposta, estejam presentes no seu texto, especialmente na introdução, na contextualização do tema, na tese, enfim, você precisa deixar isso muito claro, tudo bem? Sob essa perspectiva, é notório que no Brasil o preconceito é materializado pela opressão e ressignificação que ser gordo é sinônimo de doença. E essa antecipação aqui do seu argumento acabou ficando um pouquinho confusa, então lembre-se, né? Então, se você vai defender que esse movimento combate o preconceito, essa vai ser a sua tese. É isso que você vai defender, que há um combate ao preconceito. E aí você vai fazer a pergunta: por que combate o preconceito? Por quê? Por isso e por isso. Ok? E aí esses dois argumentos, esse vai ser desenvolvido no primeiro parágrafo de desenvolvimento e esse vai ser desenvolvido no segundo parágrafo de desenvolvimento. Então, é importante que essa antecipação faça sentido, né, para que todo o texto seja coerente, para que realmente aquilo que você especificou, que vai desenvolver no início do parágrafo, no final do parágrafo da introdução, realmente ocorra. Tudo bem? Primeiramente, as pessoas gordas são alvos de diversos e perversos ataques em seu cotidiano. O que eu sugiro para você nesse sentido? Eu sugiro que você já traga aqui no tópico frasal, meu amor, eu sugiro que você já traga o argumento que você vai desenvolver.
relacionando com o movimento, porque do contrário vai estar faltando alguma coisa. Olha só, você poderia ter colocado assim, ó, primeiramente, é fato que o preconceito e o discurso de ódio são recorrentes contra as pessoas fora do padrão socialmente estipulado, enfim, né? Percebe que aqui, ó, eu já falo do preconceito e o discurso de ódio, e aí na sequência, eu preciso mostrar de que maneira o movimento, de que maneira o body positive auxilia essas pessoas a não serem vítimas do preconceito, da discriminação e do discurso de ódio, entende? Então, olha só, o que eu percebo na redação, não só dos meus alunos, mas de todas as redações que eu corrijo, é que há uma crescente dificuldade em retomar a proposta. Então, às vezes, o aluno ele fica falando da gordofobia, fica falando da cultura do cancelamento, fica falando do discurso de ódio, fica falando da questão das chacotas, das piadas, do bullying, e acaba se esquecendo do movimento. Por quê? Porque a proposta ela especificou isso. A proposta ela não falou assim gordofobia, obesidade, padrão de beleza, alimentação saudável. A proposta não solicitou isso. A proposta solicitou o quê? Que mencionasse se esse movimento ele auxilia para combater a obesidade ou se esse movimento auxilia para a romantização, combater o preconceito ou para a romantização da obesidade. Então, escolher um lado, você vai ter que escolher argumentos que defendam o lado que você escolheu, tudo bem? Então, vamos ver se a alusão escolhida pela aluna trabalha nesse sentido. Segundo a Abeso, 85% das pessoas obesas já sofreram gordofobia, aversão às pessoas que estão acima do peso. A pesquisa relata também que quanto maior o peso, mais recorrente a ortografia são os episódios. Então, olha lá, já sofreram e que, né? Tá, em que medida isso mostra que o movimento auxilia para que haja o combate a isso? Tá vendo? Como o tema ele precisa ser abordado de uma maneira efetiva e como você tem que ter esse cuidado aí para não tangenciar? Nesse sentido, é evidente que as pessoas gordas sofrem por não conseguirem se adequar em um espaço, pelo bullying. Olha lá, se você colocou elas sofrem por isso, tem que ser por não conseguirem, pelo bullying, pela desvalorização, por olhares tortos, pela falta de opção de roupas maiores, que não é apenas uma rejeição social, mas um mercado que não enxerga essa parcela da população. Assim, é preciso que o Estado crie medidas a fim de garantir o bem-estar e incluir de maneira respeitosa as pessoas gordas na sociedade. Então, olha só, aqui, que é o seu último período, que é o período final do parágrafo, que é o que você falou que você tem dúvida, aqui, ao invés de você sugerir que uma solução seja aplicada, você deveria ter retomado o movimento. Por quê, meu amor? A proposta não era falar da gordofobia, não era falar do bullying, não era falar da desvalorização, era falar disso tudo, mas como o movimento atua, como o movimento coíbe essas ações preconceituosas, essas ações agressivas, essas ações violentas contra as pessoas gordas, entendeu? Então o probleminha não é na reflexão crítica, o problema está no argumento que você escolheu. Qual é o argumento que você escolheu? Por que você trouxe sobre essa questão da gordofobia? Tá? Então é nesse sentido que você precisa reformular o seu texto. Por isso, gente, que, mais uma vez, é fundamental que vocês planejem o texto de vocês. Então,
Esse movimento, ele auxilia no combate ao preconceito? Sim. Por quê? Porque ele coloca em discussão temas que antes eram um tabu, sobre a questão da obesidade, sobre a questão do corpo no padrão social, etc. Por que combate a obesidade? Porque a partir desse movimento, pessoas gordas passaram a ter visibilidade na sociedade, especialmente em filmes, séries, mídia, passaram a ser vistas para além, né, do corpo. Então não é mais a gordinha engraçada, a gordinha feia, a gordinha que não é inteligente, a gordinha que é humilhada, não. As pessoas conseguem desenvolver e desempenhar os papéis aí. Então eu acho que seria nesse sentido que você deveria ter construído a sua argumentação, entende? Seguindo. Sequencialmente, a massa corporal de uma pessoa não é sinônimo de doenças. Olha só, mais uma vez, em que medida esse tópico frasal comprova que o movimento body positive auxilia para o combate ao preconceito? Em que medida isso auxilia, entendeu? Então é nessa perspectiva que eu quero que você escreva. Segundo uma matéria na Science, página de notícias, Linda Dacon, autor e defensor da positividade corporal, considera que a obesidade e problemas de saúde podem andar juntos, mas que a gordura não é a causa da enfermidade. As doenças são influenciadas pela pobreza, acesso à saúde e alimentação. Dessa forma, é evidente que o peso não determina doenças, pois uma pessoa com sobrepeso, ortografia, pode ter hábitos saudáveis, praticar esporte, ser considerado mais saudável do que alguém que está dentro do peso e é sedentário. Com base nisso, é necessário projetos a fim de mudar essa ideia arcaica da sociedade. Olha lá, na reflexão crítica, que foi a dúvida que você me perguntou, não tem a obrigatoriedade de, nos 2 parágrafos, você indicar a solução. Não tem essa obrigatoriedade de você indicar a solução. Mas eu quero que você perceba o problema em todo o seu parágrafo. Em que medida isso que você desenvolveu comprova que o movimento combate o preconceito? Percebe que você nem retomou o movimento, que você nem disse como é o movimento? Então, olha só, talvez para que nesse parágrafo você não tivesse tangenciado, né? Você devesse ter trazido essas informações e ter colocado que o movimento, ele atua no sentido de colocar essas informações em discussão. Que o movimento, por meio das suas ativistas e dos seus ativistas, ele atua no sentido de permitir que essas informações cheguem até as pessoas e a comunidade de modo geral. Então, é nesse sentido de divulgar informações verdadeiras, de divulgar informações corretas, e divulgar essas informações que até então não se tinha conhecimento, é dessa forma que o movimento tá atuando para evitar o preconceito, entendeu? Então era nesse sentido. É fundamental que vocês cuidem, gente, para não fugir do tema. Então, assim, façam aquele planejamento que eu ensino nas aulas. Como que esse problema afeta a sociedade? Por que que isso é um problema? Por que que combate? Por que que não combate? Por que que romantiza? Por que que não romantiza? Entendeu? Então, vamos lá seguir aí na correção da conclusão. Evidencia-se, portanto, que a hostilização de pessoas gordas é algo recorrente no corpo social, que precisa ser mudado. Por conseguinte, cabe ao Ministério de Comunicação, aqui nós temos o agente, difundir em redes sociais de telecomunicações a campanha intitulada Não Sou Diferente. Aqui nós temos a ação, que mostrará por meio de vídeos de pessoas com sobrepeso em suas rotinas estressantes. Como assim? Rotinas estressantes, eu não entendi. Tá? Eu não entendi. Por quê? Tá? Eu não entendi. Isso ocorrerá com a finalidade de que as pessoas gordas sejam reconhecidas e tenham seu devido valor perante a sociedade. Então, olha só. Percebe que quando nós não temos uma clareza quanto à proposta, quando nós não temos uma clareza em relação ao tema, isso acaba prejudicando todo o desenvolvimento do nosso texto. Por quê?
No caso dessa conclusão, ela está colocando que as pessoas, o foco é para resolver o problema do preconceito. Mas aí você deveria ter pensado em uma proposta que auxiliasse na propagação desse movimento. Por exemplo, talvez pensar em uma proposta, até pelo Ministério da Comunicação, você poderia até colocar esse mesmo agente ali, mas algo que corroborasse para que esse movimento tivesse maior visibilidade, para que esse movimento tivesse maiores investimentos e para que esse movimento, da forma como ele está agindo, da maneira como ele está sendo construído, enfim, divulgasse informações verdadeiras sobre a obesidade, mostrasse que todos os corpos, né, têm a sua beleza, enfim, e aí você poderia ter desenvolvido algo nesse sentido, sempre voltando para o tema, tudo bem? Sempre voltando aí para a proposta da redação. Então, olha só, aqui nós seguimos, né? Ó, competência 1, ela tem alguns deslizes, competência 2 e competência 3, ela vai perder por essa questão do tema. Competência 4, alguns problemas nos conectivos, enfim, na articulação e progressão. Então, 100, 200, 300, 400, 500, 680 é a sua nota. Tudo bem, meu amor? Vamos lá, firme aí no propósito e bora, minha filha. Bora escrever redação.